Como que foi o seu período aí mais distante, hardcore? Foi bem complicado. Foi Quantos curto, anos? foi bem curto, mas foi bem abrupto, assim, foi bem acelerado. Foi, assim, eu comecei a fazer coisas erradas, né, no sentido moral, social, com 13 anos de idade. E aí comecei a me envolver, enfim, bebida, festa, droga, maconha e outros tipos de drogas. Me envolvi em relacionamentos bem destrutivos, então muita brigava na escola, fui expulso de várias escolas, brigava na rua, saía pra noite pra festa pra brigar, e aí rave, enfim. Foi bem, eu desci bem fundo. E você percebia naquele momento que você estava fazendo algo errado, que estava te destruindo? Não, bem né? aquele papo que a gente estava tendo antes. Você está achando que estou aproveitando a vida Sim. é minha, eu faço o que eu quero. Eu achava né? que assim, por exemplo, eu brigava bastante. Eu sempre, anteriormente, fui briguento, né? E eu achava que eu estava brigando por honra. Eu conseguia enxergar nobreza na violência, entendeu? Sim, tinha uma justificativa para você. Exatamente. O uso de drogas era muito isso, a minha liberdade e tal, enfim. Então, eu me achava uma pessoa boa. A minha conversão é exatamente esse encontro comigo mesmo no espelho. Eu estava vivendo um período extremamente cético. Morava com seus pais? Morava com os meus pais, eu morava meio com os meus pais, porque eu morava no fundo da casa dos meus pais, enfim. Eu tava tão mal, assim, que eu me afastei da minha família, ainda que minha família, nossa, ela sempre foi maravilhosa. Meus pais são incríveis, desde sempre. Eu não tenho um ai pra falar com eles. Tipo, você saiu da igreja ou deixou... Porque muita gente ainda culpa, né? Ou quer enxergar dessa forma. Aquela pessoa é assim por culpa. O que será que esses pais fizeram? O que será, né? Então, para você ver, você mesmo hoje em dia completamente. falando... Eu, assim, não tenho absolutamente nada a justificar a minha vida ali nesse período que pudesse encontrar repouso em algum erro dos meus pais, de forma alguma. Foi, de fato, escolhas que eu tomei e que eu creio que Deus permitiu, meio que, tipo assim, sabe? Uma pesca ali no carretel que você está segurando, limitando, e parece que Deus de alguma forma deixou eu correr, mas dado o momento ele puxou a linha e me fisgou de uma forma tal que a minha história foi transformada de uma noite para o dia e não teve tantas consequências negativas, porque a minha conversão se deu ali com 17 anos, então foi um período de 4 anos vivido intensamente, tipo, ia pra festa quinta-feira, voltava segunda, madrugada, fora, enfim. Mas eu não sofri tantos malefícios desse período, porque Deus me salvou muito rápido. E aí eu tava em um período de extremo ceticismo e incredulidade. Nem pensava nisso, Nem né? pensava, e isso que é muito curioso, perceber o amor de Deus, o cuidado de Deus, porque a minha conversão se deu porque uma menina que eu estava tendo um relacionamento, ela, em uma ocasião que a gente estava bebendo, uma noite, enfim, ela caiu possessa por demônios, e quando isso aconteceu eu falei, uau, o mundo espiritual existe, é inegável o que está acontecendo aqui, enfim. E naquela madrugada eu tive uma experiência de percepção do quão mal e o quão podre eu era. Eu chorei amargamente pelos meus pecados. Coisa tal que eu ignorava até aquele dia. Eu achava que era uma pessoa boa e de repente eu percebi, eu sou um lixo. Eu não presto, eu sou pecador, eu preciso de perdão. Quem pode me perdoar? Quem pode me salvar? E foi nessa crise existencial ali naquele período da madrugada que Cristo me levou pro pó da minha existência, mas ao mesmo tempo me refez com a graça e com o amor dele, mostrando que ele poderia me perdoar os pecados, que ele podia me salvar, que ele podia transformar a minha história, e de fato foi o que aconteceu a partir dali. A minha vida deu um giro 180 graus, maluco, fui para uma outra direção completamente diferente e tudo mudou
muito rápido, muito rápido. Naquela noite, você já meio que falou com Deus? Ou você conversava com você mesmo, com a sua consciência? Como que foi? Então, ou você se ajoelhou, orou, pediu? Eu tava, acho que ali dos 16 até ali os 17, quase 18 anos, enfim, eu tava em um buraco, parecia que eu tava num vácuo. Eu lembro, por exemplo, que eu comecei a ser dominado pelo medo. Tinha medo da morte. Tinha medo do escuro. Não do escuro, pra apagar a luz. Medo do nada, sabe? Eu, por exemplo, morria de medo de morrer dormindo. E aí várias vezes eu demorava horas e horas e horas para dormir, meio sob efeito de droga, bebida e coisa do tipo, mas porque eu tinha medo de pregar os olhos e não abrir mais, porque eu não sabia o que iria acontecer comigo. E isso me aprisionava de uma forma terrível, ao ponto de que eu andava, por exemplo, na rua com medo, parecia que alguma coisa estava me perseguindo. E você não falava isso com seus não amigos, com as pessoas que você andava? Com absolutamente ninguém. E aí então, esse vácuo, esse vazio, era muito a ausência completa de uma noção e de uma consciência de Deus. E aí então, quando Deus me encontrou, aquele buraco existencial parece que foi preenchido de uma forma inexplicável. E não é teoria, não é intelectual, não é conhecimento. O evangelho, como a gente falou anteriormente, ele é poder. Então, alguma coisa mudou. Uma paz, uma alegria, uma satisfação, alguma coisa transcendental me alcançou. Depois daquilo, obviamente, eu me pus a estudar o que tinha acontecido comigo. Mas já havia acontecido comigo. Então, enfim, no meu primeiro ano de conversão, mergulhei na Bíblia. No meu primeiro ano de conversão, eu li 8 vezes a Bíblia. Depois daquilo, comecei a estudar teologia, mergulhar em livros e compreender aquilo que havia acontecido comigo. Mas aquilo que aconteceu comigo era inegável, porque só eu sabia o quão vazio era a minha existência. O quão era um buraco negro aquilo que eu vivia. Um poço sem fundo, sabe? E de repente foi preenchido por algo que eu não consigo explicar. É aquele livro do C.S. Lewis que narra a conversão dele, né? Surpreendido pela alegria. Foi isso que aconteceu. Fui surpreendido pela alegria. E nos teus hábitos, o que mais mudou? Além da busca pela palavra, do entendimento, o que você teve que deixar de lado, abrir mão para poder... Tudo. Mas melhor. Aí que tá. Eu acho que sim, eu tive que, mas sobretudo o meu coração mudou. Sim. Então, no fundo, não é uma obrigação. Sim. Foi algo que eu quis. Por exemplo, eu era fumante de cigarro, assíduo, e de repente, depois já de convertido, isso 2, 3 meses depois, chegou em uma noite que eu estava fumando, eu falei, não preciso disso. Por que eu tô fumando? E eu lembro que naquela noite eu tinha uma carteira de cigarro, joguei aquela carteira de cigarro fora e falei, eu nunca mais vou fumar. E desde aquele dia eu nunca mais fumei. Porque a falta que eu tinha foi preenchida. Sim. Essa que é a questão. Então, por exemplo, eu vivi uma vida imoral sexualmente, envolvido, enfim, com várias meninas. E mesmo depois da minha conversão, eu ainda continuei vivendo aquilo por viver nesse contexto. E 1 mês, 2 meses depois, eu lembro que em uma ocasião que eu estava com uma menina, eu olhei para aquilo e falei, não é isso. Não me preenche mais como me preenchia antigamente. Inclusive, nessa ocasião, eu fiz um voto com o Senhor. Falando, Deus, eu não quero mais isso, eu quero uma mulher, eu quero casar, eu quero achar uma esposa, alguém que agrade o Senhor, uma mulher crente de verdade. E pela graça de Deus, Deus acrescentou, enfim, uma mulher incrível que é a minha esposa hoje, enfim, que foi minha primeira namorada pós-conversão, novo nascimento. Então, eu tive que deixar muita coisa, demais, enfim.
mas eu não tive que deixar. Acho que é essa a questão. Eu não é... substituí por algo Sim. verdadeiro, genuíno, algo que não era artificial. Sim. Porque a bebida me trazia uma alegria, mas era artificial. A noite, a festa, o glamour, o meter a panca sobre outros, enfim, me dava um aspecto de poder, uma sensação, né? Mas era artificial, porque eu tinha medo do escuro, entendeu? Era mentiroso, não era verdadeiro aquilo. E de repente eu fui preenchido de uma forma tal que eu não precisava mais daquilo. E outras coisas começaram a me apetecer e a me interessar muito mais. Por exemplo, eu não tinha a ideia de formar uma família. E de repente eu falei, meu sonho é ter um filho, meu sonho é ter uma esposa, envelhecer junto com ela e contar a história daquilo que a gente vivia quando era jovem, servir ao Senhor e etc. Os meus interesses mudaram de dentro para fora. Sim. E eu acho que isso é um ponto muito importante até para as igrejas, pastores, líderes, amigos, enfim, que por vezes estão evangelizando outros amigos, sabe? Não pregue moralidade para as pessoas que estão se convertendo a Cristo, estão sendo evangelizadas. Pregue o evangelho. A moralidade, ela é fundamental para a fé, mas ela é algo vivenciado por quem já foi transformado. Sim. Não adianta falar sobre coisas espirituais para quem não é espiritual. Você trata de caráter, de mudanças de hábitos e comportamentos com quem já teve poder de Deus atuado naquela pessoa ao ponto de que ela tem poder para vencer o pecado. Gostou desse trechinho? Então se inscreva aqui no canal e fique por dentro de tudo. E para se aprofundar ainda mais, clica aqui em Seja Membro e tenha acesso a conteúdos exclusivos para você.